Muito bem, irmãos. E aqui no quadro Ensina-nos a Orar, hoje nós vamos falar, estamos ensinando os irmãos, para aquele irmão que não tem o hábito de orar, que nunca orou, que não sabe o que fazer, como se portar na oração. Então, nós estamos ensinando. A oração é dirigida a Deus, né? Nós mostramos aqui João 16, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando. Ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vocês vão receber. Então, nós vamos orar ao Pai. Na oração do Pai Nosso, ele também ensinou: Pai Nosso que estais no céu. Então, nós dirigimos a nossa oração a Deus e terminamos a oração em nome do Senhor Jesus, porque é em nome dele, é pelos méritos dele, do nosso Senhor Jesus, que nós somos atendidos. Então, nós fizemos aqui esse esqueminha para você enxergar aqui a maneira de orar. Então, você ora ao Pai, você abre a tua oração, você inicia a sua oração falando com Deus, Pai nosso que estás no céu, por exemplo, ou Santo Deus, né, meu Pai que habita nas alturas. Você vai, né, Santo Deus, você vai se dirigir a Deus com respeito, com adoração, falando com o nosso Pai Celestial, e depois você apresenta a sua oração. Então, nós estamos dizendo aqui, ore pelos governantes, pelos enfermos, né? Nós mostramos aqui no programa que a Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos, pelos que estão doentes. Hoje, inclusive, eu quero lembrar aos irmãos, é um pedido de oração que nós recebemos ali pela irmã Elvira, que é mãe dos nossos irmãos lá da família Brilhador, né? Os irmãos conhecem bem o irmão Ed, o irmão Edmir Brilhador, o irmão Altemar Brilhador, também o irmão Geucimar Brilhador, né? São três irmãos da igreja, pessoas que nós amamos muito, que de muitos anos acompanham a trajetória da igreja, e a mãe deles está enferma e tem feito o pedido de oração. Nós vamos orar pela irmã Elvira. Também instruímos aqui orar pelas pessoas do nosso círculo de responsabilidade. Então, se você é pai, você tem que orar pelos seus filhos. Se você é filho, você ora pelos seus pais, ora pela sua própria família. Você ora pelo seu patrão, pelos seus empregados no emprego, você ora pelos seus professores na escola, você ora pelo seu município, pelo seu prefeito. Então, ali é o seu lugar, você pertence àquele círculo, então você ora pelas pessoas que também fazem parte desse círculo. Você ora pelos pastores, pelos obreiros da igreja, você ora agradecendo a Deus pelo alimento, tudo isso nós já mostramos nos programas anteriores, os versículos, onde que você procura a base bíblica para orar por esses motivos que nós estamos relacionando aqui. E no final você termina a sua oração em nome do Senhor Jesus. Muito bem. E hoje, um passo a mais, nós vamos caminhar nesse ensino, nessa instrução sobre como orar, e vamos falar sobre a oração de joelhos. Qual é a posição em que a gente ora, né? Qual é a maneira de orar, falando assim da posição física, como que a gente se porta durante a oração. E aí eu quero destacar para você hoje aqui a oração de joelhos. A gente se ajoelha para orar. E isso está na Bíblia. Se você procurar lá no Salmo 95, verso 6, está escrito assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Então, o salmista Davi está nos ensinando aqui a oração de joelhos, a gente se colocar de joelhos perante o Senhor para orar. E isso é um hábito, irmãos, é uma tradição colocada na Bíblia que demonstra respeito, né? Demonstra que nós reconhecemos que Deus é maior do que nós, né? Porque você não vai se ajoelhar diante de uma pessoa para pedir um favor para ela. Você só faz isso, irmão, se você realmente reconhece que aquela pessoa está muito acima de você, que essa pessoa, né, que você não merece, né, não é merecedor, mas você está pedindo ali encarecidamente uma atenção. Então você se colocaria de joelho diante dessa pessoa. Então a gente vê na Bíblia que é isso, a pessoa reconhece que Deus é altíssimo, Deus habita no céu, ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder, e por isso a gente se ajoelha na presença dele, numa posição de respeito, de adoração. Depois a gente pode ver também no primeiro livro de Reis, capítulo 8, 54, quando Salomão, ele vai dedicar o templo, né? Então, a gente vê lá, 1 Reis 8, 54, ele diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu,
se levantou diante do altar. Então, veja, ele estava orando de joelhos e com as mãos levantadas. Então, essa era a posição física que Salomão estava ao fazer aquela oração de dedicação do templo. Depois você pode ver lá essa oração. É uma oração bem longa ali, 1 Reis, capítulo 8, em que ele faz uma oração dedicando o templo, dizendo que quando alguém orar voltado para aquele lugar, quando alguém chegar naquele lugar, que Deus ouça a oração dos altos céus, estava dedicando o templo. Então, você vai ver ali que nessa oração ele estava de joelhos com as mãos levantadas. Então, é mais uma referência bíblica aqui sobre orar de joelhos. E depois, irmãos, nós vemos que do costume dos apóstolos, né? Então, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que ele confirma aqui já outras instruções que nós já demos, né? Ele está orando ao Pai, então ele diz: ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aí ele segue ali a exposição dele, mas ele dá esse exemplo: se colocar de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós oramos ao Pai e pedimos essa bênção, essa graça por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, essa oração de joelhos, ela é prática bíblica, né? Ela é algo que nós devemos praticar. Ah, pastor, mas eu não posso orar de pé, e se eu estiver no trabalho, se eu estiver num momento, claro que você pode. Nós temos na Bíblia exemplo de oração feita no meio da batalha, né? Josué orou no meio da guerra, certamente ele não tinha lá um lugarzinho quietinho para se ajoelhar e falar com Deus. Mas a oração, o padrão da oração, o que a gente geralmente faz, sempre que possível, sempre que estiver condições de fazer isso, sempre que estivermos na igreja junto com outros irmãos, a gente vai dar preferência para a oração de joelhos, a gente vai se colocar. E os irmãos sabem que há uma conexão entre o corpo e a mente, né? O fato de você estar de joelhos, ele traz um resultado na sua mente, ele coloca você num contato maior com Deus, porque você corporalmente, né, existe aqueles livros que falam sobre a linguagem corporal, né, que o corpo reflete o que você está sentindo. Então, o fato de você estar de joelhos reflete uma adoração, reflete o seu íntimo, aquilo que está indo dentro da sua mente, do seu coração. Então, isso é importante para nós, então, orarmos de joelhos. E aí eu quero te convidar a você fazer, se você nunca orou, se você não fez oração de joelhos, eu quero te convidar a orar, a falar com Deus através de Jesus Cristo e se colocar de joelhos para fazer a sua oração. Faça esse teste, faça esse experimento, ajoelhe-se para orar, para falar com Deus. Eu tenho certeza que você vai sentir diferente, que você vai sentir a presença de Deus, que você vai se sentir mais próximo de Deus, que você vai sentir realmente como um adorador, como alguém que está se colocando diante do seu Deus para adorar e para orar. Muito bem, meus irmãos, é essa a nossa instrução de hoje, a oração de joelhos. Muito bem, meus irmãos, então é essa a nossa instrução de hoje. Hoje eu quero convidar você para orar mais, para passar tempo em oração com Deus e sempre que possível você faça a sua oração de joelhos na presença do nosso Deus, do Deus que criou o céu e a terra, do Deus Altíssimo que habita nos céus. Nós vamos orar a Ele de joelhos, reconhecendo que Ele é muito maior do que nós, que Deus é muito poderoso, que Ele é alguém que está muito acima da nossa imaginação, e por isso nós nos dobramos, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa humildade, irmãos, que nós não somos nada, mas nós estamos clamando, pedindo que Ele olhe por nós e nos atenda nas nossas preces. E chegamos então, irmãos, ao final deste programa. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha sido edificado, né, com a nossa palavra hoje, que você tenha aí, claro, essa possibilidade de você orar de joelhos, né, de você se colocar diante de Deus, a sua adoração aí através da oração, mas colocada de joelhos também. E além dos motivos de oração que nós apresentamos aqui para todos vocês. Então, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero encerrar com a bênção do nosso Deus,
que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então está encerrado o nosso programa em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco e até quarta-feira que vem.